Estamos em uma sala de podcast com atmosfera intimista e profissional. As paredes são pretas, criando um fundo neutro. No centro da sala há uma mesa de madeira retangular. Sobre ela estão 3 canecas com café personalizadas com o logo do podcast. E ao lado, 3 taças de vidro com água. 3 cadeiras almofadadas pretas estão posicionadas ao redor da mesa, à frente de um microfone profissional. O ambiente é iluminado por uma luz branca suave que destaca bem os rostos e os elementos sobre a mesa. Ao fundo, uma cortina preta cobre toda a parede e, bem ao centro dela, uma TV suspensa exibe o logo do podcast. À direita da mesa está a apresentadora. Ela segura em suas mãos algumas fichas técnicas que consulta com atenção entre uma fala e outra. Nas próximas falas, os convidados e a entrevistadora farão a sua própria audiodescrição. Fala galera, estamos chegando com mais um podcast aqui em Hortolândia. Esse é o Brasil Ancestral Podcast, o seu podcast, o meu podcast, o nosso podcast e da nossa ancestralidade. Aqui nós falamos sobre a cultura afro-brasileira, especialmente sobre as suas tradições ritualísticas, sobre o seu empreendedorismo, suas partes artísticas. Esse é um projeto realizado pela Lei Aldir Blanc do Governo Federal. Eu sou uma mulher negra de cabelos loiros. Estou vestida com um vestido preto, um pouco dourado. Estou com um colar de madeira. Estou com brincos. E estou acompanhada de mais um convidado. Gente, o convidado de hoje é muito especial. Foi escolhido a dedo para estar aqui participando desse episódio. Eu vou começar a apresentação dele para vocês. Ele que é jornalista, que conhece a história de Hortolândia como poucos, está na cidade desde 77, já escreveu até livro, vou mostrar aqui para vocês, gente. Olha o livro, o convidado de hoje é um autor. Sumaré por inteiro, os primeiros passos da integração da cidade Orquídea. É formado em jornalismo pela PUCamp. Tem passagens pelos jornais Todo Dia, O Liberal, Tribunal Liberal, Folha de São Paulo e no serviço público foi assessor de imprensa da Câmara Municipal de Hortolândia, diretor de comunicação na Prefeitura de Sumaré e na Prefeitura de Hortolândia, assessor de comunicação da deputada Ana Perugini, assessor do deputado Ângelo Perugini e desde 2021 é assessor de comunicação do prefeito de Hortolândia, Zezé Gomes. Josemil Rodrigues, que prazer ter você aqui no Brasil Ancestral Podcast. Prazer é meu, Stephanie. Queria agradecer a vocês do Brasil Ancestral Podcast, uma grande iniciativa aqui em nossa cidade. Por sinal, nossa cidade está sendo glorificada com tantas iniciativas legais na área de cultura, na área de comunicação. Parabéns ao trabalho de vocês, obrigado pelo convite. Estou aqui para bater um papo, o que for possível, falar de Hortolândia, falar das coisas boas, falar da nossa história. Legal. Eu vou fazer o que você fez, vou fazer minha autodescrição. Eu também sou um homem negro, já fui careca, eu estou recuperando meus cabelos. Estou com uma camisa azulada com listrinhas pretas. Enfim, eu costumo rir bastante, costumo fazer piada o tempo inteiro. É isso. É isso aí, então. Fala pra gente como que foi quando você chegou aqui em Hortolândia. Eu sei que não era do jeito que a gente tá vendo hoje, né? Cheio de prédios, muitos carros, muitos apartamentos. Conta pra gente. Na verdade, a Hortolândia que nos recebeu, que a minha família, ela não existe mais, ela foi embora. Essa cidade que nós encontramos em 1977 não existe mais. Hoje nós temos uma cidade progressista, uma cidade desenvolvida, uma cidade que aponta para o futuro, uma cidade que se prepara. Isso graças à política de planejamento que foi implantada nos últimos 20 anos. Mas a história da cidade tem elementos que levam a tudo isso que a gente vive hoje. O que eu posso dizer, o que era a cidade que nós encontramos aqui? No dia 24 de dezembro de 1977, na véspera de Natal, nós chegamos aqui em Hortolândia, precisamente no Jardim Santa Isabel, às margens ali da rodovia SP-101,
que naquela época não era duplicada, era uma pista única. E o Jardim Santa Isabel, assim como toda a Hortolândia. E aí, quando a gente fala daquela época toda a Hortolândia, ela não. Hoje, quem mora no Amanda, não existia. Não existia Amanda, não existia Santa Clara, não existia muitos bairros na cidade. Os poucos bairros que tinham não era dotado de infraestrutura, faltava tudo aqui. A questão do esgoto, rede de esgoto é uma coisa recente para nós. O asfalto não existia, a iluminação era precária. Eu lembro que a nossa água, essa água que a gente hoje toma pura, uma água de qualidade na cidade, Tinha vo- outra cor. Eu não era você, nascida nessa você é época ainda, menininha, né? você é menininha, mas sabe da história, né? A água não tinha qualidade. Até naquela época, depois ela piorou, porque naquela época era água de poço. Sei, Então, a água de poço era uma água com uma qualidade melhor. sim. Depois ela piorou, mas eu vou chegar nesse ponto. Então, naquela época, a gente tinha, para abastecer a casa de água, para banho, para comida, para tudo, era poço. Então, era o tal do sarilho, né? Que a gente Sei. fazia, que a gente tirava a água do poço tal para consumir. Sempre que fosse precisar de água, tinha que ser dessa forma. Sim. Não saía na torneira? Não, não existia torneira, não existia Chuveiro. abastecimento, não existia abastecimento de água, era água de poço. Posteriormente é que implantaram a rede de abastecimento, mas o abastecimento era precário, faltava muita água e ao mesmo tempo era uma água de péssima qualidade, né? Então é ele que você está falando da cor da água. Era comum a gente abrir a torneira e sair uma água com uma coloração nada agradável, né? Então a qualidade do abastecimento era muito ruim. O Sim. asfalto, o asfalto, não dá nem para falar o asfalto porque não existia asfalto. Era o terrão mesmo. Quando chovia, era barro. E Mas a quando cidade toda? a cidade inteira. A região central hoje, porque naquela época não era considerada central, que é a região do Remanso Campineiro, né? Ali na Luiz Camilo de Camargo, aquela região tinha trechos que eram com paralelepípedos, né? Sei. A região da Vila Real, próxima à igreja, tinha trechos ali com paralelepípedo. Já tinha um pouco de asfalto, mas era coisa muito pequena. Posteriormente, a região do Rosolém começou a receber o asfalto, mas levou bastante tempo para que ela fosse concluída inteira. Os demais bairros eram bairros sem asfalto nenhum. Um exemplo, o Nova América ele foi aberto em 1995. Quando a gente passava ali no trevo da EMS e olhava lá para a região do Nova América, a gente via aquela névoa de poeira, Que de subia, que né, do subia. chão. A cidade inteira era assim, né? Você, para ir para o trabalho, a maior parte das pessoas aqui de Hortolândia trabalhavam em Campinas. Trabalhava em Campinas. Em dia de chuva era comum, e isso virou até chavão no meio político, sempre que a gente está falando, a gente lembra essa história, né? Do saquinho plástico nos pés Ah, para não sim. chegar lá em Campinas com aqueles pés tudo sujo, aqueles pés tudo, sapatos tudo sujos de barro, né? Então isso é comum, essa é uma imagem muito interessante dentro da nossa história, né? Um dia desse eu vi uma pessoa escrever algo assim, do saco plástico ao polo tecnológico, né? Pra O, Hortolândia? o salto que a Hortolândia deu, Sim. que a gente vivia numa realidade tão paupérrima e hoje a gente é considerado um polo tecnológico no Brasil, diante das empresas de alta tecnologia que estão implantadas aqui. E cada dia Mas, mais, né? e cada dia mais. Naquela época a iluminação era precária, a iluminação era ruim. Hoje nós temos iluminação de LED em toda a cidade. É um avanço muito grande. Tem mais questões. A rede de esgoto, que foi uma luta muito forte para que a gente chegasse nesse nível que nós estamos hoje. Hoje nós coletamos 98% dos detritos gerados pela cidade. E 100% desses detritos são tratados. Hoje o Ribeirão Jacuba não recebe a rede de esgoto como recebia há Antigamente. 15, 20 anos atrás. Mas foi preciso muita luta nisso. Sim. Então a questão da infraestrutura
era muito ruim, era muito fraca. Como nós chegamos aqui? A minha família, por exemplo, meus pais são de Pernambuco. Meu Sim. pai é de Garanhuns e minha mãe de Barreiros. Eles chegaram em Piracicaba, em 1960. Eu nasci em 1964. Em 67 nós nos mudamos para Campinas, no Jardim Olina, ali nas imediações do Trevo da Bocha. Em 77 nós viemos para cá, como eu disse, no dia 24 de dezembro de 77, quando chegamos. Só para você ter uma ideia, a rodovia, como eu falei, era uma pista única. Nós viemos naturalmente de caminhão de mudança, mas para ir trabalhar e voltar era um antigo ônibus era um ônibus antigo que tinha uma porta só. Aqueles ônibus de viagem da antiga empresa Caprioli, né, que sempre serviu aqui Hortolândia. Então era uma coisa assim meio, não sei, a gente não tinha nem noção do crescimento que isso aqui iria tomar, né? Era comum as pessoas perguntarem, você mora onde? Ah, eu moro lá em Sumaré. Tipo assim, mora lá mora lá onde o Judas perdeu as botas, né? Sim, tem essa fama, Mora né? lá no fim do mundo. E tudo isso daí é fruto do quê? Ah, no final dos anos 60, os governos federal e estaduais, eles implantaram no Brasil uma política de descentralização dos grandes centros. São Paulo foi um deles. O que aconteceu? A grande São Paulo estava crescendo muito, a região do ABC, ali da grande São Paulo, aquela quantidade de cidades que tem no entorno da capital, crescendo demais. Então, houve um processo de industrialização do interior. E a região de Campinas foi uma das regiões contempladas dentro dessa política. O que fizeram aqui? Começaram a mandar as empresas para cá. Nós podemos colocar a Cobrasma, que fazia vagões de trens, a Braseixos, que fazia eixos de caminhonetes e caminhões, eram duas grandes empresas. Em 72 chegou aqui a IBM. Nós já tivemos aqui a Bendix em Hortolândia, onde é a Magnete Marelli hoje. Uma infinidade de empresas, de grande porte, de médio e também de pequeno porte. Da mesma forma que essas empresas chegavam, abriam-se loteamentos para que tivesse população no entorno dessas empresas. E as pessoas de outras regiões, do interior do estado, de outros estados, vieram para cá em massa. Foi quando o pessoal começou a vir em Portolândia. Exatamente. E aí o que ocorre? Da mesma forma que chegava a empresa, chegava a gente. E chegava gente aqui em busca de emprego, em busca de uma melhor qualidade de vida. Mas o que ocorre? As empresas precisavam de mão de obra qualificada. O povo que vinha aqui era um povo que veio do interior, um povo sem grande instrução, sem grande formação escolar. E aí muitas dessas pessoas iam trabalhar em Campinas ou na cidade da região. Campinas é o grande polo, né? Aqui era comum nós tivemos um crescimento aqui no final da década de 80 na faixa de 16% ao ano. Uau, É muita gente chegando. sim. Era comum você num final de semana, porque a diversão aqui para os jovens era o futebol e os campos que tinham aqui. Os famosos campos que muitos nem campos de futebol, que hoje nem existem mais. Sim. Num sábado ou num domingo você conhecia um colega lá do futebol, no outro você podia ter certeza que podia ter certeza que ia ter novas pessoas, gente diferente chegando de outros Chegando lugares. para morar em Hortolândia. Sim. Então, era uma cidade assim, sem estrutura, não oferecia saúde, educação, era algo assim, sem muito. Tudo isso teve um grande personagem nessa história toda. É o migrante. O Sim. migrante é o grande personagem da história de Hortolândia. Por mais que algumas pessoas tenham encabeçado um movimento que levou para a emancipação da cidade, o migrante foi o grande responsável, e talvez de forma inconsciente. Mas quando ele cai aqui nesse território, ele começa a perceber que ele precisa se movimentar para melhorar a vida dele. E o que é um migrante? O migrante são aquelas pessoas que saem
saem de uma região para outra, dentro do país. Por exemplo, meu pai saiu de Pernambuco, minha mãe também. Eles são migrantes do estado de Pernambuco. Eles chegaram, é diferente do imigrante, né, que é o que vem de outro país. O migrante é aquele que saiu lá de Tupã, e veio aqui para Hortolândia. Ele saiu de uma região dentro do Brasil mesmo e se movimentou dentro desse território brasileiro. Então, aqui, para você ter uma ideia, no final da década de. No ano de 95, uma pesquisa do Instituto Data Kirsten, de São Paulo, apontou que 3,5% apenas eram pessoas nascidas na antiga Sumaré. Eram pessoas Da da antiga. região. Não, aqui da Daqui da cidade cidade mesmo. Naquela época mesmo. era Sumaré, né? Sim. Então, quando houve, aí, em 91, faziam 4 anos que Hortolândia havia se emancipado. Foi quando saiu essa pesquisa. 3,5% apenas eram da antiga Sumaré. O restante era tudo gente que veio de fora. Para você ter aí uma grande parte de pessoas que vieram do interior do estado, das cidades do interior, outras que vieram de outros estados. Tem até um destaque, né? O estado do Paraná vinha tanta gente na década de 70, início da década de 70, aqui para Hortolândia, que muita gente virou até piada, né? Que muitas cidades lá teriam sido fechadas por falta de moradores, que eles vieram tudo para Hortolândia e para essa região, né? Campinas, Sumaré, absorveu muitas pessoas lá do Paraná. Qual o motivo dessa grande busca do povo do Paraná para essa região? Em 1974, teve uma geada muito forte no estado do Paraná e acabou com a lavoura de café. E aí as pessoas que tocavam suas terras, suas roças, se sentiram na necessidade de buscar a vida em outro espaço. E foi aí que veio esse exército de pessoas aqui para a nossa região. Então era comum essa brincadeira. Até hoje, né, numa rodinha em Hortolândia, se tiver 10 pessoas, pode ter certeza, a maior parte delas é do Paraná. Pessoal que quer fugir do frio, então, veio para Hortolândia passar calor. Ainda mais hoje, né? Esquentou demais. Então, a emancipação, vou até adiantando, eu não sei o tempo nosso, mas vamos lá. Se você pegar a história política da cidade, dos 5 prefeitos que tivemos, vamos lá, Antônio Dias, Jair Padovani, Ângelo Perugini, Antônio Meira e Zezé Gomes. Desses 5, apenas um é nativo, vamos dizer assim. Sim. Ele nasceu aqui, que é o Jair Padovani. Jair Padovani é filho daqui da antiga Sumaré e depois Hortolândia. Os demais vieram de fora, o Meira, São migrantes. isso, o Meira, o Antônio Dias, e o Zezé, que é do estado símbolo, que é o Paraná. Ah, Zezé é Torto tá em casa. tá em casa. A história do prefeito é uma história muito próxima da história nossa, de todos nós que viemos de fora. É o cara que saiu lá do interior por causa dessa geada, Sei. veio para cá, nem para cá veio. Ele veio primeiro para São Roque, aí em São Roque, depois que ele veio para Hortolândia. E aí depois que ele traz a família e se estabelece em Hortolândia já há mais de 40 anos. Então, ele é um grande exemplo do migrante, né? Não é por nada que a sede da prefeitura hoje, o Palácio dos Migrantes, é uma homenagem a todos nós que Que viemos de migraram, fora, né? que chegamos aqui e construímos essa cidade aqui, tá? Eu vejo assim, ó, tem fatores e fatores que levam as pessoas a virem, e tal. A minha mãe chegou aqui em 77. Minha mãe nunca havia trabalhado. Aí, com a morte do meu pai no ano seguinte, ela deixou de ser dona de casa e foi trabalhar. E uma das empresas que ela foi trabalhar em serviços muito diferente do que a IBM exige. Ela foi trabalhar de ajudante geral, na limpeza da IBM. A IBM era uma multinacional que empregava profissionais qualificados nessa área de tecnologia. Minha mãe é uma das migrantes que vieram para cá e acabaram
ofertando sua força de trabalho dessa forma, né. Assim como a minha mãe, um exército de mulheres e de homens saíam aqui de Hortolândia para trabalhar em Campinas, em serviços sem qualificação. Isso, a cidade hoje deu um salto fantástico, né. Os filhos dos migrantes, como eu estou aqui falando para vocês, é um exemplo de que como que essa cidade se desenvolveu e como que as pessoas cresceram, né. Gostaram de ficar aqui, né, Sim, as pessoas, e criaram suas famílias aqui. sem dúvida. E falando nessa questão de imigrantes, eu tenho uma convidada especial para se juntar a nós aqui nesse podcast, Que que veio legal. de longe também. E se eu falar a idade dela para você, você vai ficar impressionado. Sim. 98 anos. Você Nossa senhora. acredita? Todo o respeito a ela, então. Posso chamar ela? Claro. Então vem pra cá, vó Valéria. Sim, gente, ela é a minha avó, convidada mais que especial aqui para esse podcast. Ela que tem 98 anos, negra, trabalhou na roça como costureira, como doméstica, criou 8 filhos, 8 netos, um bisneto e uma tataraneta. Não sei se vocês conhecem alguma tataravó, eu apresento aqui para vocês. Vó Valéria, prazer ter você aqui. A avó, ela é uma senhora negra, de pele retinta, cabelos brancos, todos brancos, está vestida com uma roupa verde, um terninho verde, está sentada aqui na nossa frente junto com o Josemil. Obrigado, vó, por estar aqui com a gente. Tá feliz? Quando for minha hora, você A já avó tá posso feliz de falar? estar aqui? Pode. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, todos nesse trabalho aqui que eu nunca fiz nem sei. Mas a minha neta, a Stephanie, me chamou aqui para me falar sobre Hortolândia. Isso, porque a avó veio lá da onde que a avó veio? Conta pro pessoal. Assim, quando eu vim da Bahia. Isso. Eu nasci, me criei na Bahia. A gente tinha todas as coisas. Era fazendeiro, tinha bastante gado, bastante coisa a gente tinha. Aí eu me casei, aí meu marido quis vir para São Paulo, né? Mas meus filhos estavam pequeno ainda. Aí nós viemos para São Paulo, porque a gente era pobre, né? E lá não tinha recurso, ele trabalhava. Aí chegou em São Paulo, aí meus filhos, essa filha que está aqui, os outros, já começou a estudar na igreja, na escola adventista. Eu fui muito feliz com eles. Lá em São Paulo, as pessoas lá, as professoras, os outros, desfazia neles, porque eles eram de couro, assim, pretinho, igual eu, né? E pobrinho, morava no barraco. Morava na casa de madeira, né? Casa de madeira a gente morava. Aí eu trabalhava, né? Trabalhava muito. Meu marido logo ficou doente. E eu, 5, 6, 7 pessoas para sustentar, né? Tudo pequeno. Tudo pequeno, as crianças. Eu falo 7 assim, com meu marido e eu. Era 7 pessoas. Sim. Aí eu comecei a trabalhar, pus eles na escola, lá, a escola adventista, Eles tinham bolsa, né? né? Ganhou a bolsa para estudar na escola particular, né? E Adventista? aí eles foram tão bondosos comigo que eles me deram bolsa para meus filhos. E aí eu cheguei, deixa eu ver como. Aí eu trabalhava lá, trabalhei até na escola com merendeira, né? Dando merenda para as crianças. Fiquei muito feliz. Eu achei diferente, porque lá na Bahia, as pessoas assim que não têm muito educação, não têm amor, não têm amor pelos próprios filhos. Aí eu falava, eu vou embora daqui.
não vou criar meus filhos aqui não, nesse lugar. E eu me criei assim, mas eu não vou criar eles. Aí que nós viemos para São Paulo. Em São Paulo, eu tinha uma amiga também, que veio para cá, ela morava lá em São Paulo, aí ela veio para aqui, para Hortolândia, com o marido dela e o filho. E aí ela me convidou para vir aqui passear, como que diz, visitar ela Aqui em Hortolândia. aqui em Hortolândia. Mas não era Hortolândia ainda, né? Na época. Hã? Não era Hortolândia ainda. E aí, quando eu cheguei para aqui, eu já conheci por Hortolândia. Ah, é? Era Hortolândia. Era a antiga Sumaré, né, vó? Era a antiga Sumaré, era de lá. Sim. Os prefeitos, que não tinha prefeito, era de Sumaré. Os prefeitos. E aí eu já comecei a trabalhar. Aí eles me ajudou a trabalhar na escola, na igreja adventista. Eu era faxineira, eu cuidava da igreja, né? Sei, Dia e noite. zeladora. E meus filhos pequenos, o mais novo dos homens, quis vir para cá para estudar. Lá eles estudavam na escola, mas é como eu falei, eles eram desprezados lá. Por ser de Aí cor. eu fiquei doente, fiquei internada 21 dias. Imagina, criança pequena, vai estudar todo dia, tem que lavar roupa, tem que fazer comida. E aí eles ficou estudando lá na escola, lá em São Paulo, né? E eu doente. E aí foi quando eu vim visitar a minha colega, quando eu sarei, vim visitar ela. E eu tinha tido um sonho lá na Bahia, que eu ia morar em um lugar que a cidade era bem pequenininha. Que Hortolândia não é essa Hortolândia. Hortolândia cresceu muito. Eu não tenho nada que falar de mal da Hortolândia. Toda a vida eu fui muito feliz. Aí comecei a trabalhar para as crianças estudar, aí aqui no IASP, né? Aí ganhei bolsa. Deus é tão bom que eu ganhei bolsa para meus filhos. Aí trabalhava, levava o alimento, o dinheiro toda tarde, toda noite. Eu trabalhava de 6 às 6. Saía de casa às 6 horas e chegava às 6 horas. E aí ia cuidar da janta. E minhas patroas que eu trabalhei eram muito boas para mim. Aí eu fiquei feliz, mas gente, como que pode ter pessoas bondosas assim? Quando eu vinha tarde, elas me davam as coisas. Elas me davam muita coisa, né? Comida. Comida para o marido. Meu marido ficou doente. E tinha que levar essa comida como? Na cabeça? Na cabeça. Tinha um saco. Era cinco vasilhas de cada tipo de comida. E um saco. Eu ponhava na cabeça e ia daqui lá, demorava a pé. Era só terra, poeira e barro, não tinha asfalto. Você Mas eu estava fui. comentando, né, Josemil, sobre Sim. isso? Que não tinha asfalto? Exatamente. Posso fazer uma pergunta para a senhora? A senhora chegou a colocar saco plástico nos pés para evitar sujar o sapato? As sacolas, Sacola. sacola nos pés para não sujar o sapato de barro. Tá vendo? Tá confirmado É. a minha. E aí, Eu comecei a falar uma situação aqui, falando do Palácio dos Migrantes que o prefeito fez. Eu queria ressaltar isso, Stephanie, que a dona Valéria se sinta homenageada com aquele prédio que a prefeitura inaugurou, que é o Palácio dos Migrantes. então, Assim como a dona Valéria, minha mãe, a mãe de vocês, os pais de vocês, que são migrantes, se sintam homenageados, porque aquilo ali foi feito para enaltecer essa história de luta, da pessoa sair lá da Bahia,
e vir para cá para melhorar a vida, porque não estava satisfeita lá. Por algum motivo, as pessoas saíram das suas terras natais para chegarem onde nós estamos hoje. E tudo isso foi permeado de luta, de muito esforço, muito como a dona Valéria está falando. E Muito criou legal. todos os filhos Exato. aqui, como seus pais também. Teve os netos, os bisnetos. Exato, é isso mesmo. Legal a história da senhora. É Deixa importante. eu fazer outra pergunta para a senhora. Se A eu senhora saber, eu respondo. eu acho que a senhora vai saber. A senhora mora ali na Vila Real Continuação, na Sim. região do Nova Hortolândia. É, Então a senhora lembra da Granjaíto. da granja? Isso. Então, A senhora já foi lá comprar ovos, eu galinhas? ia lá comprar ovos, comprar galinha. Lá eu ia com outras amigas, companheiras. Eu E, ia buscar ovos lá na granja, né? e a senhora lembra como que era essa busca, essa saída da sua casa até chegar na granja, comprar os ovos, porque era tudo a pé. Era a pé. Como que... Não tinha carro, não tinha ônibus que passava lá. Eu ia a pé, eu estava com as colegas. E as colegas iam também. Eu ia com elas a pé. Mas por que você pergunta assim da granja o quê? Eu queria que a senhora contasse como que era aquela época, né? Como que a gente vivia naquela época aqui. A senhora, com a idade que a senhora tem, a senhora está aqui na cidade há 53 anos. É mais entender isso. A senhora falou do IASP, que é uma instituição religiosa que participa ativamente da história de Hortolândia, assim como as outras igrejas católicas, evangélicas, participam muito. A história de Hortolândia é permeada da participação Das das igrejas, né? igrejas, né? O IASP ajudou muito, né, avó? Ajudou muito, além de dar. O que é que eu quero falar? Para os meninos, De dar bolsa, além de dar bolsa e dava alimento. mas tinha as Dorcas também, né? O que eram as Dorcas? A Dorcas é uma instituição de pessoas que ajuda os pobres. E até hoje tem na E igreja. até hoje tem e vai ter sempre. Que elas ajudam os pobres. Quando chega, eu fui bem recebida aqui em Hortolândia. Fiquei muito feliz quando eu cheguei aqui, para ver a educação, que eu dou muito valor a isso. A educação das pessoas. Me tratava, cuidava de mim com carinho, com amor. Igual os meus filhos, que estudou também, né? Foram muito felizes, né, lá, Quantos filhos a senhora tem, dona? nessa escola. 8, 8 filhos. 8 filhos, né? Homens, mulheres, quantos homens? Quantas mulheres? É que hoje eu não tenho mais eles, que já faleceu os 4, né? Já faleceu, né? Eu não tenho mais os 8, só tem 4 agora. Mas foi muito bom. A senhora Foi, guarda o 7º dia? foi e é muito bom. Eu já vim da Bahia já aguardando o 7º dia, A senhora já veio que de lá. está escrito nos 10 mandamentos da Bíblia. Sim. Lembra-te do dia de sábado para santificar. 10 mandamentos, todos. Aí eu guardo, com a graça de Deus. A igreja foi fundamental nesse processo para se estruturar aqui em Hortolândia, né, vó? A igreja dava comida, dava roupa. Uma coisa que o governo, ele não conseguia suprir, né, essa necessidade. Então, as igrejas, elas vinham para cumprir esse papel social. Sim. As igrejas E tiveram... ela dava roupa, Dava dava roupa, comida, dava comida. dava roupa. O meu trabalho, eu só comprava os materiais de escola das crianças, a bolsa, os tênis. Aí, mesmo assim, eu comprava para ir pagando uns pouquinhos. É porque meu marido ficou doente, só eu para trabalhar. E o mais velho tinha 12 anos. Aí ele não quis estudar. Aí na escola falou, não, mãe, eu não vou estudar lá porque
eu preciso ajudar a senhora. Para poder trabalhar, né? Para poder trabalhar, para cuidar dos meus irmãos. E aí, eu estou com problema na boca. E aí, eu trabalhava, ele trabalhava, foi aonde ele, aqui também, no IASP, foi aonde ele aprendeu fazer azulejo, piso, no chão. Ele trabalhou com o senhor, chamava João. Foi aonde ele aprendeu, né? Depois a outra, minha filha também, começou a trabalhar no colégio. Aí ela vinha, mãe, ela era registrada, né, aqui. Mãe, vem comprar umas coisas, vem buscar. Aí eu vinha com o carrinho, aquele vai, levava cheio dos alimentos, mas ela pagava. No trabalho dela, ela pagava, né? Aqui, viu, gente? Aqui em Hortolândia, eu posso dizer que eu fui e sou muito feliz. Hortolândia Legal. cresceu. Legal. Não sei como cresceu assim, tão rápido. A avó fica impressionada em como era quando chegou aqui e como que é hoje. Como que é hoje? Tem tanto supermercado, tanta... Hospital, escola. Sim, que entrou muita... Como que fala? Que chegou para aqui, igual a Honda. Igual a A Honda. empresa. Grandes empresas. A represa chegou para aqui. Aqui está muito bom. As dentaduras ficam batendo uma no outra. Não é porque eu estou tremendo, não. É a dentadura mesmo. A gente entende, 98 anos não é, não é fica pouco, batendo. né? Então, o que eu quero falar, eu só falo bem de Hortolândia. Hortolândia, para mim, é uma coisa muito especial. Criei meus filhos, casou todos. Meu velho doente, meu marido doente, cuidei dele também, né? E o IASP me ajudou muito. Eu fui muito ajudada aqui em Hortolândia. Tá bom? Então é isso, vó. Muito obrigada pela sua participação. A senhora foi fundamental para esse episódio ser maravilhoso. Obrigada, viu? Tá bom. Se eu não falei o suficiente, então vocês me desculpam. Viu, gente? Parabéns, dona Não, tá Valéria. tudo bem. Parabéns, tá Obrigada, vó. Vocês são muito amados. Tá bom? Eu amo muitas pessoas. Eu sou assim, de criança, todo mundo. Vocês sabem que eu estou nessa idade. Eu nunca tive um inimigo. Nunca ninguém falou, eu não gosto da Valéria. Eu não gosto da Valéria, isso, aquilo. E de criança, então, eu gosto muito, viu, gente? Eu só falo bem de Hortolândia. Hortolândia tem me ajudado muito, né? Quando eu já vim de São Paulo, voltar a São Paulo, eu já vim como aposentada, assim. Eu já vim aposentada, e aqui é assim. Então, eu falei bem ou não? Falou, vó, foi maravilhosa. Então, Obrigada, Deus abençoe. viu? Otimamente bem. Deus abençoe. Então você é um jornalista, mas eu sei que você veio de periferia. E não é nada fácil, né, para um jovem negro sair da periferia, ter uma formação. Já foi aqui quando você já estava em Hortolândia? Na verdade, eu não me vejo saindo da periferia. Eu nasci na periferia e continuo na periferia. A minha formação universitária me permitiu desenvolver um trabalho na área de comunicação num espaço que se discute problemas sociais, né, que é o espaço público de uma prefeitura. Então, eu diria que como o pessoal diz, eu saio da favela, mas a favela não sai de mim. Eu nunca saí da periferia. Eu mesmo indo fazer uma faculdade particular, que é uma das mais conceituadas do Brasil, que é a PUC, né? No ano em que eu me formei em jornalismo, foi em 96, foi de 93 a 96. Eu estava nascendo. Você estava nascendo. Eu já estava lá. Eu era o tiozinho da sala de aula. Eu cheguei na faculdade com 29 anos.
E era o mais velho? Eu era o mais velho porque, em média, era molecada de 20 anos, 19, 20, 21 anos. Eu era o mais velho da turma, então, o tiozinho mesmo, já era casado, já tinha filho. Hoje eu tô com 61 anos e eu nunca saí aqui da região. Eu sempre atuei nos jornais aqui, daí eu passei pelo Tribuna Liberal logo que me formei. Eu fiz um jornal aqui, inclusive em parceria com a Beth, que hoje é minha esposa. Beth Soares, grande jornalista de Hortolândia. É, Passei Vem aqui, Beth. Vem dar um oizinho aqui pro pelo Todo pessoal. Dia. Chama ela, tá com vergonha Vem ali, cá, ó. Beth. Não quer Passei. não? Vem aqui. Na verdade, ela tá ali só dando toque em mim, ó, vai É. devagar, vai menos, fala um pouco. Eu já percebi ali o que eu Veio olho dar um para apoio ela. moral, né? Isso. Passei pelo Todo Dia, passei pelo Liberal de Americana, dois grandes jornais da nossa região. Passei pouco tempo na sucursal da Folha de São Paulo, quando existia em Campinas, além dos dois jornais que fiz aqui na cidade. E aí o poder público acabou me puxando para essa área de comunicação pública. Eu fui diretor de comunicação do prefeito Dalben, o pai, Dirceu Dalben Sumaré. O Ângelo Perugini ganhou a eleição aqui em 2004. Eu vim para ser diretor também. Fiquei até 2012 com ele. Depois disso, tive duas passagens pela Assembleia Legislativa com a deputada Ana Perugini e com o próprio Ângelo Perugini. Ele volta para o terceiro mandato, eu volto junto como diretor de comunicação, fico até 2020. Fiquei um período fora da prefeitura, 3 meses. Aí vem a morte do Ângelo, o Zezé assume e me convida para atuar na comunicação direta dele. E aí estou até hoje. Mas eu acabei nunca, na minha profissão, eu acabei não saindo do espaço onde eu atuo, onde eu sempre vivi. Então, eu nasci em Piracicaba, num bairro pobre. Vim para Campinas, 4 anos de idade, num bairro que estava começando, que é o Jardim Eulina. Era considerado um dos bairros mais periféricos de Campinas, lá na década de 60. 67, aí em 76 saímos de lá. Tive uma passagem pelo Pauliceia e pelo Santa Lúcia, em Campinas também, que são todos bairros de periferia, hoje com estrutura muito melhor do que era naquela época, mas na década de 70 eram bairros periféricos. E acabamos vindo para a antiga Sumaré, que hoje é Hortolândia. E aí, como eu falei no início, isso daqui era uma periferia, era um depósito de gente, né? Porque abriam-se loteamentos, vendiam-se terrenos a preços baixos, para famílias de baixa renda mesmo. Pra chamar as E, pessoas também. exato. E isso aqui virou o que virou, né? Sem estrutura nenhuma, a violência tomou conta. A quantidade de mortes que ocorriam aqui na década de 80, 90, era muito alto. 70, 80, 90, principalmente na década de 80, era muito alto o número de ocorrências de homicídios que ocorriam aqui. E isso é uma imagem da periferia, né? A periferia que não tem estrutura nenhuma, não tem educação, não tem saúde, não tem asfalto, rede de esgoto, como a gente estava falando, não tem como a violência não fazer parte desse cenário. E como que foi não olhar para a violência, para essas questões que são assim mais facilitadas, né, para um jovem negro assumir, escolher e não, eu vou cursar uma faculdade, eu vou construir uma carreira, independente de como eu consigo chegar lá, ou o que eu vou precisar fazer, que barreiras que eu vou precisar quebrar para ter essa formação, porque o estudo ele é importante para você? Você Sim, acha ele como sem peça dúvida. fundamental? Eu costumo falar assim, ó, o preconceito de quem mora na periferia não olha a cor, mas o negro sofre muito mais, principalmente a violência policial. O negro sofre muito mais com ela. Eu tive situações aqui, eu nunca vivi na marginalidade, mas eu tive situações assim que eu percebia que era fruto da cor que eu tenho. A abordagem que ocorria. Depois de formado como jornalista,
eu tive situações envolvendo batida policial, onde eu fui tratado de forma violenta, sem necessidade. Então, a dificuldade para o jovem periférico, seja ele preto ou seja branco, existe. Claro que o negro sofre muito mais. Eu trabalho desde os 12 anos, eu estou com 61 anos hoje. Eu trabalho desde os 12 anos. A minha luta sempre foi, a minha vida sempre foi de luta, muito trabalho, estudar, nunca parei de estudar. Fui fazer faculdade sem ter dinheiro. Eu já era casado, já era pai, não tinha dinheiro. Eu lembro que na faculdade, no primeiro dia de aula na PUC, tinha 126 alunos. O número de negros não passava de 10. De De 126. 126. E você percebe, né? Isso é fruto do quê? É fruto é o retrato da sociedade. Sim, da acessibilidade. Sim. Isso mudou muito com as políticas inclusivas que surgiram não, que foram pensadas, que foram batalhadas para que elas fossem implantadas, principalmente nos últimos 20 anos, né? De 2000 para cá, nós tivemos avanços fantásticos na área de educação, que possibilitou o filho do pobre, o negro, sentar no banco de universidade. Sim. Eu não sou um militante do movimento negro, mas eu tenho consciência de que existe o racismo, de que existe o preconceito para as pessoas, como dizem, de cor, né? Como se as pessoas fossem amarelas, azuis, vermelhas, né? Ela é negra. Então é isso. Agora é uma luta, é uma luta enorme. Também eu não sou daquele de ficar falando de tudo que acontece, não, é por causa da minha cor. Tudo, não tenho essa Sim. comigo. Eu toco a vida, eu procuro educar os meus filhos com respeito às pessoas. Eu tenho uma filha que tem. Nós dois temos uma filha, né, Beth? Não sou só eu que tenho a filha. Eu tenho o maior orgulho dela porque ela nunca alisou, nunca fez chapinha O no cabelo. cabelo? Ela nunca fez chapinha no cabelo. Então, aquilo ali é Por um empoderamento mesmo, por ela empoderamento saber mesmo. quem ela é, achar bonito o jeito que ela é, Sim. né? E ela usufrui disso a ponto de muitas vezes eu falo, essa menina tá muito empoderada, né? Porque Até onde vai? peita o pai só porque tem o cabelão lá que é. Você vê como que é diferente, né? Assim, igual minha mãe mesmo. Ela sofreu muito preconceito por conta do cabelo. Sim. O cabelo dela é bem mais crespo que o meu, e quando era criança, era bullying. Não era nem esse termo, né? Mas sofria bullying diariamente na escola. E aí, quando vem essa nossa geração, ela já vem querendo mostrar seus traços. Olha, gente, eu sou assim, eu me acho bonita assim. E aí? Pois é. Mas isso que a sua pergunta sobre a questão da periferia, né? Eu não me considero que eu saí da periferia. Por mais que que eu ocupe hoje um cargo dentro do município onde eu moro, onde eu vivo, onde minha família vive, eu não me considero fora da realidade da cidade. Eu frequento espaços onde as pessoas comuns frequentam na cidade. Não foi o fato de eu ter ido estudar, de eu ter galgado uma profissão e uma função dentro da cidade que me fez buscar outros espaços fora da cidade. Eu tenho orgulho, até brinco, né? Noel Rosa tem uma música que ele fala assim: modéstia à parte, senhores, eu sou da vila. É um samba famoso dele. Não estou recordado aqui. Acho que é Feitiço da Vila, do Noel Rosa. Eu costumo falar, modéstia à parte, pessoal, eu sou de Hortolândia. É isso aí. Você poderia deixar um recado para um jovem que está te assistindo agora, que também mora numa periferia e quer estudar, acha que esse caminho para seguir a carreira através do estudo é o caminho ideal, mas precisa de força por conta de acessibilidade ou alguma barreira que ele está enfrentando, por questão de pobreza ou por questão da raça? Pode deixar esse recado pro pessoal? Claro que posso. Eu queria dizer para você que tem sonhos, e os sonhos não envelhecem. Você que tem sonho, tenha sempre em mente, o que você aprende, todo o conhecimento adquirido é seu. Ninguém tira de você.
partir do momento que você adquire esse conhecimento, pode tirar tudo, até a sua vida, mas o seu conhecimento é seu. Então, lute pela. Hoje, o poder público oferece, o Estado oferece possibilidades das pessoas estudarem. Hoje tá muito acessível. Até a internet ajuda muito a isso. Vá em frente, lute, cobre do poder público. Não fique só esperando. Ah, votei no fulano e agora vou esperar que ele faça. Não, não, não. Lute, cobre dele e faça com que faça valer a sua cidadania. Principalmente você jovem, não espere chegar aos 60, aos 40, 50, 60, não espere não. Faça já. Você com 15, com 20, com 25, com 30, lute. A luta é agora, o jogo tá acontecendo. Valeu. Então é isso aí. Muito obrigado, Josemil, por ter aceitado esse convite. Foi maravilhoso te receber aqui para contar um pouco da história de Hortolândia. Obrigado. Valeu. Gente, curtam esse episódio, deixem o seu comentário aqui embaixo. Se você é dessa época, se você lembra como é, a gente quer saber. E é isso aí. Fui!